Queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos ao Fé em Debate. É um prazer estar com você e juntos estarmos nesta catequese. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Querido povo de Deus, o tema de hoje é Eucaristia e você pode participar através do telefone. Seja bem-vindo, participe. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Tomando o pão, disse: isto é meu corpo, tomai e comei todos vós. Tomou o sangue e disse: isto é o meu sangue, tomai e bebei todos vós, este é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Corpus Christi é uma festa, a festa do corpo de Cristo. É uma data adotada na Igreja Católica para comemorar a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. Pela mudança da substância do pão e do vinho e de seu corpo e de seu sangue. A origem da solenidade de Corpus Christi remonta ao século XII. A igreja sentiu necessidade de realçar a presença real de Cristo todo no pão consagrado. A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, através da bula Transiturus de Hoc Mundo. Estendeu a festa para toda a igreja, pedindo a São Tomás de Aquino que preparasse a leitura e textos litúrgicos, que até hoje são usados durante a celebração. Querido povo de Deus, a procissão com a hóstia consagrada, conduzida com o ostensório, é datada de 1274. Foi na época barroca, se tornou grande cortejo de ação de graças. Quero lembrar que a festa de Corpus Christi é um desdobramento da Quinta-feira Santa. Repito, a festa de Corpus Christi é um desdobramento da Quinta-feira Santa. Ela é celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade. Na verdade, o Papa Urbano IV recebeu o segredo das visões da freira agostiniana Juliana de Santa Juliana, onde nas aparições era exigida a festa da Eucaristia no ano litúrgico. Queridos filhos e filhas, lembremos que foi o próprio Jesus que desejou fazer isto em memória de mim. Você crê na Eucaristia? Você crê que na Eucaristia há a presença real de Jesus Cristo? Neude, Deus abençoe. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Que felicidade falar com o senhor. Você fala de onde? Eu falo de Fortaleza. Fortaleza. Prazer. Fortaleza, isso agora é nosso conterrâneo, né? Eu sou agora fortalezense. É, nosso conterrâneo. Você... Estamos muito felizes, viu? Eu também. Por conta disso. Você tem uma pergunta, querida? Tenho. Padre, assim, é porque quinta-feira, agora última, eu fui para uma celebração, mas o engarrafamento, cheguei atrasado. E o padre já estava na homilia. Eu não pude comungar. Me deu um desejo tão grande de comungar. Eram duas espécies, mas por conta de ter chegado atrasado, eu não comunguei. E aí eu me pergunto, procedi de pé? Por conta que eu já cheguei na homilia, né? A minha pergunta é: se você agiu certo não ter comungado.
Isso, pelo fato de chegar atrasado. Tá bom. A pergunta da Neude é muito interessante, que eu vou deixar no ar porque eu quero atender a Tânia. Mas a pergunta da Neude, vou responder. A pergunta da Neuda é: ela foi à missa, chegou atrasada e não comungou. Fez certo? Fez errado? Respondo, viu, Neuda? Vou responder sim. Tânia. Padre, sua bênção? Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde, Tânia? Eu falo daqui de Curitiba mesmo, do bairro Fazendinha. Um prazer atender você de Curitiba. Pois não, Tânia? Então, padre, a minha pergunta é assim, sobre a bênção do Santíssimo Sacramento, né? O sacerdote se reveste com o véu humeral para poder tocar no Santíssimo, a hora que ele vai passar, né, o Santíssimo com o povo. E eu vejo em muitas comunidades, inclusive na sua, que eu já tive várias vezes aí, que as pessoas tocam na hóstia magna, na grande. E a minha pergunta para o senhor é se é o certo tocar ou se o certo é não tocar na hóstia magna. Bom, entendo a sua pergunta e vamos por partes. Primeiro, não toca na hóstia magna. Isso. Ninguém toca na hóstia magna, porque ela está coberta por um vidro. Isso, sim. Não, até aí sim, mas eu vi já várias vezes, por isso que eu volto a perguntar para o senhor se seria certo ou não, é que as pessoas, eu já vi alguns bispos, inclusive como eu sou de Santa Catarina, alguns bispos de lá, quando a gente vai para tentar encostar, né, no vidro, na hóstia magna, eles tiram, né? Então a minha pergunta... Filha, eu entendo, eu entendi sua pergunta, eu só quis que você esclarecesse melhor, mas desde o começo eu entendi. Sim. Vamos devagar? Vamos. Você tem paciência pela minha resposta? Tranquilo. Tá bom. Veja, nós temos que cuidar que rubricismo não salva ninguém. Eu nunca vi ninguém ser santo porque é rubricista. Porém, eu entendo a sua pergunta. Realmente não é o certo. Vamos seguir a condição da igreja. Jesus passa por nós e as pessoas num gesto estendem a mão como quem toca. Quem toca. Você entendeu? Porém, eu estou dizendo que a igreja ensina. Entendeu? Sim. Agora eu faço uma reflexão com você. Vamos obedecer. Porém, quando você vai comungar, você não toca em Jesus? Sim, com certeza. E existe algum pecado em ter tocado em Jesus? Não. Por que na hora da comunhão pode e depois não pode? Ah, sim, não. Eu estou entendendo. No caso, assim, o que me levou a refletir foi o fato, assim, de que a gente observa que o próprio padre, o sacerdote, né, o senhor, enfim, se reveste com o véu humeral para não tocar no ostensório, né? Então, daí a gente... E como eu vi essa prática do bispo de tirar, do povo não poder tocar... Filha, eu volto a dizer, o certo seria Jesus passa, as pessoas levantam a mão como que tocam. Mas às vezes, se uma pessoa no momento de desespero, no momento de angústia, no momento vem e toca, eu vou ser bem sincero, no meu coração de padre, sacerdote, pastor, eu não estou entrando aqui nos méritos dos liturgistas que eu respeito plenamente, respeito tudo e obedeço. Mas quando alguém vem desesperado, chorando e quer tocar, eu não tenho coragem de negar. Eu não tenho coragem de negar. Claro que a gente orienta o certo. Orienta que as pessoas recebam Jesus passa, as pessoas levantem como quem quer tocar. Mas quantas pessoas, mulheres, homens, que conseguiram passar o cerco dos discípulos que diziam, sai pra lá, não me incomode, Jesus filho de Davi. Sim. Aquela mulher que tocou, se eu tocar na orla do manto, ficarei curada. Então não serei eu um obstáculo para a graça. Sei, respeito e compreendo que não se toque, que não precisa tocar para receber a graça. Porém, eu me pergunto, se alguém vai comungar e recebe na mão, nem por isso está cometendo um erro. Sim. Não, que Deus abençoe, Tânia. Deus abençoe. Repito, é importante também, observo muito a Sagrada Liturgia. Caminho com a igreja, sou igreja. Mas também digo,
A santidade não vem pela capa dos rubricistas. Quero lembrar a pergunta de Fortaleza. Veja, filho, o preceito, sem dúvida, é ir à missa, Neude. E aqui existe até uma agravante e uma atenuante. Explico. O motivo pelo qual se chegou atrasado. Se o motivo foi relaxo, é uma agravante. Porém, se foi um imprevisto, é uma atenuante. De modo geral, o princípio geral é participar da missa toda. Do sinal da cruz ao sinal da cruz. Participando de todos os momentos da liturgia da palavra, da liturgia eucarística. Repito de novo, com todas as letras. Eu sou responsável pelo que falo, mas não sou responsável pelo que você entende. A missa, ela é do sinal da cruz ao sinal da cruz. Pelo contrário, do que você pode entender do que eu vou responder depois, recomendo que as pessoas cheguem um pouco antes, para não começar a missa esbaforido, para não começar a missa agitado. Chegue antes para dar serenidade, entrar em concentração, fazer suas orações particulares, seus momentos de reflexão. E que no final, o padre não precisa dizer que Deus os alcance lá no meio da rua. Que às vezes precisa falar assim, né? Que Deus alcance quem já está lá tomando sorvete. Deus alcance quem está lá no estacionamento. Que reserve um tempo. Porém, no teu caso, podia ter comungado. Respondendo, no teu caso, Neude, podia ter comungado. Quando se chega até a homilia, ou diria, antes do ofertório, da apresentação das oferendas, ainda pode comungar. Mas veja tudo que eu falei antes. A missa completa, chegar antes, preparar-se. Mas o caso ali não foi uma coisa premeditada. Porque você poderia dizer, é melhor não comungar ou ficar sem comungar? É melhor comungar mesmo chegando atrasado nessas condições. Entendeu? Não tire do contexto, gente. Tirar do contexto, isso é perigoso. Espero ter ajudado, Neude. E até obrigado pela tua pergunta, que me deu a oportunidade de abrir muito mais a reflexão. Porque a missa é um todo. É Jesus presente na palavra, presença na palavra, presença na Assembleia, presença real na Eucaristia. Cecília, Padre, Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? de Bezerros, Pernambuco. Seja bem-vinda. Um grande abraço a Bezerros. Cecília, nós estamos na linha e obrigado você de Bezerros. Qual a sua pergunta, querida? Olha, padre, primeiro eu gostaria de dizer que é uma emoção muito grande estar falando com o senhor. Quando o senhor veio para cá, eu consegui chegar bem pertinho. Amém, amém. Consegui segurar a sua mão, graças a Deus. Olha, e a minha pergunta, assim, pode até parecer um pouco impertinente, mas não é. Por favor. É o seguinte, porque eu acredito que todos os sacerdotes, pelo menos a maioria, são pessoas boas, são pessoas corretas, seguidores da igreja. Para mim, os sacerdotes bons são a regra, não a exceção. Mas o senhor sabe que existem aquelas exceções, não é? Aqueles que se desencaminham. Aí eu gostaria de saber, e eu ouvi dizer também que uma vez sacerdote, sempre é possível, mesmo que deixe de ser padre, consagrar o pão e o vinho em sangue e corpo de Jesus Cristo. Então eu queria saber, assim, esses sacerdotes que cometem coisas erradas, que depois são descobertos, como pedofilia, como coisas que não são condizentes com a igreja. Se por um acaso a gente tomar a comunhão da mão desse sacerdote, se esse pão e esse vinho, ele está realmente consagrado. Bom, sua pergunta é muito interessante, Cecília. Você tem paciência de eu responder? Tenho, pode falar. É o seguinte, bom, a igreja trabalha na seguinte forma.
tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Sacerdote é sacerdote para sempre. Compreende? Estou compreendendo. Então, esse é o princípio básico que você foi direto nele. Porém, ninguém se ordena padre. A pessoa é ordenada e chamada pela igreja. Então tem uma pequena diferença. Ninguém escolhe ser padre, é escolhido pela igreja. Por isso, apesar de ser padre, a pessoa tem que estar em profunda comunhão, unidade com a igreja. Então veja bem, enquanto unidade com a igreja, se por acaso aquele padre e todos nós padres não estivermos em estado de graça e fizermos uma missa ou darmos um sacramento, vale o sacramento mesmo não estando em estado de graça? Vale. Por quê? Porque naquela hora eu ajo in persona Christi, na pessoa do Cristo. Mas e as minhas falhas naquele momento? Ecclesia suppla, segundo o direito canônico. A igreja, o tesouro espiritual, supre a minha fragilidade. Entendeu a primeira parte? Eu não terminei não, é a primeira parte. Estou entendendo, sei. Pois bem, se o caboclo, o padre, pisou na bola, acabou se amaziando com uma mulher, que não precisa falar só pedófilo, parece que o padre só é pedófilo. Faz favor. Vamos supor que o padre se amaziou. Escutou? Certo, estou escutando. Não, escuta direito, minha filha. Me perguntou, eu respondo. Não, eu sei, eu falei de pedofilia porque no caso é o que é mais destacado. Mas vamos dizer que o padre se amaziou com uma pessoa. E o que acontece? É feito um processo interno onde o padre ou ele larga e volta à vida celibatária, ou ele perde o uso de ordens. A primeira atitude da igreja, e agora é tolerância zero, é uma coisa que veio do Santo Padre, do Bento XVI. Tolerância zero. Os bispos têm pedido a paróquia de volta, têm pedido aonde ele está, perde o uso das ordens. O que quer dizer perder o uso de ordens? Ele continua padre, mas ele não está mais autorizado em celebrar missa, ele não está mais autorizado em ministrar os sacramentos. Você vai me perguntar, se ele fizer, vale? Vale. Mas ele não tem mais autorização, porque aí rompe aquele ecclesia suppla, a igreja supre a fraqueza, porque ele perdeu a comunhão com o bispo, e nós agimos na sucessão apostólica. Entendeu essa segunda parte? Com certeza. Sim. Depois de perder o uso de ordens, a igreja vai avaliar se pode dar nulidade. Existem muitos padres que acabam tendo nulidade da sua ordenação porque eram imaturos quando se ordenaram, ou a igreja faz o processo de que é clericalização, que é um processo que vai para Roma e volta, onde o padre é reduzido ao estado laical. Então, realmente, ele não mais celebra a missa. Existe todo esse processo. Entendeu, Cecília? Estou entendendo, padre. Então, o padre, depois de comprovado, depois de várias, ele pode perder o uso de ordens. Então, ele não tem mais autorização para celebrar missa. Respondi sua pergunta ou não? Respondido, com certeza, padre. Quer perguntar mais? Eu não quero deixar dúvida. Não. Foi mais do que respondido. Tudo explicadinho mesmo, viu? Olha, eu queria que o senhor mandasse uma bênção, por favor, para minha mãe, Maria, meu tio Inácio e minha irmã Lourdes. Um abraço, Maria, Inácio e Lourdes. Povo de Deus, é assim. A gente vai clareando e tem que perguntar mesmo. Tenha dúvida não. Ana Cláudia, Benção. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Eu falo aqui de Curitiba mesmo, do bairro Tatuquara. Tatuquara. Seja bem-vinda. Qual a sua pergunta, minha santa? Então, padre, a questão assim, primeiro eu quero dizer que o Fé em Debate é muito importante pra mim. Eu acho assim que a minha fé aumenta muito quando eu escuto, porque eu acho que é isso que é aprender, é isso que faz você viver uma fé melhor. Com relação à consagração
se tem que se ajoelhar no momento da consagração, não tenho dúvida nenhuma. A primeira pergunta é relacionada ao pós-comunhão. Se eu preciso me ajoelhar depois que eu comungo, ou eu posso simplesmente sentar e fazer minha oração, minha meditação nesse momento? Tá. Primeiro, vamos partir do princípio que o importante depois de comungar, qual é o importante, o fundamental é o rezar. Qual que é o fundamental? Rezar. O momento de oração com Jesus. Eu tenho muito receio, Ana Cláudia, que nós estamos numa época da liturgia onde tudo não pode. Desculpa dizer, eu estou fazendo uma crítica. É a crítica do que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com essas coisas. Vamos naquilo que é essencial. Ultimamente eu tenho tomado uma atitude meio complicada, porque a pessoa vem me falar, não pode fazer isso. Eu falei, por quê? Onde que está escrito? Quem falou? Aonde que está assinado? Porque agora tem gente que está querendo ser mais católico que o próprio Papa. É verdade. Eu acabei de vir de uma celebração de Roma e fiquei surpreso como os cerimoniários, os grandes cerimoniários de Roma, fizeram coisas que se eu fizesse aqui, eu seria bombardeado. Um dia eu até posso contar. Posso contar mesmo. Nossa, porque seria muito interessante. Porque eu vi coisas lá com uma liberdade, uma liberdade litúrgica, que eu fiquei impressionado. Eu falei, até estava do lado do Monsenhor, e na minha frente estava um bispo e na frente um cardeal. E eu cometi a síndrome da língua inquieta, que eu não aguentei. Eu puxei falei, se fosse isso no Brasil, seríamos criticados. E aqui, uma naturalidade tão grande. Bom, respondendo a tua pergunta, o que é essencial, mais do que dizer que o que pode e o que não pode? Terminada a comunhão, você recebe Jesus, o fundamental é que você reze. Por isso que o canto não pode ser barulhento demais. Não deve ter tanta distração, não tem necessidade de ir lá tocar no sacrário. Às vezes eu percebo que as pessoas vão para a Capela do Santíssimo para rezar. Ótimo. Tá muito bom. Se é de joelho, se é de joelho ou sentado, não é o mais importante. O importante é que seja um momento de oração. Entendeu isso? Mas tem mais uma vírgula. Tá. A gente dorme de pé? Eu não. Ah, bom. Quando a gente quer descansar, a gente deita. Quando a gente quer caminhar, a gente caminha de pé. De pé. Não é não? É sim. Então, o corpo fala. O fato de se ajoelhar é uma reverência a Deus. Então, eu volto a dizer, não estou dizendo, tem que ajoelhar. Não estou falando isso. Eu estou falando que tem que rezar. Entendeu? Agora, que o corpo ajuda, a atitude do corpo ajuda, não tenha dúvida. O corpo ajoelhado, ele está mais predisposto à oração que um corpo sentado. Que geralmente a gente senta, já abre as pernas, já começa, fica aquela posição assim relaxada, reza pouco. Vai rezar o terço deitado. Eu não passo da primeira dezena. Que é melhor remédio para dormir é rezar o rosário deitado. Você não... Tô errado? Não, é bem isso mesmo. Então, minha filha, entendeu minha pergunta, minha resposta? Entendi sim. Mas tinha uma terceira. Isso, que na verdade, daí agora o senhor acabou respondendo, que é a questão de comungar na boca, né? Então, não respondo. Eu recebo a comunhão na boca e, assim, não, eu sei que não é errado, né? Mas então, daí, agora que o senhor falou essa questão do ser correto ou não, mas envolve isso. Não, respondo, pera lá, não tem disso, não. Tá. A gente tem que saber. Tanto pode ser na boca, quanto pode ser na mão. A nossa mão não é mais impura ou impura do que a boca. Às vezes eu acho que a nossa mão é mais limpa do que muitas línguas. Certo. Porque tem gente que até lava a mão, mas não consegue lavar a língua. Não é escovar a língua, é limpar a língua de palavrão, de palavra suja. É verdade, gente. Do coração. Às vezes a língua tá suja e não é de bactéria, não. É de palavrão que falou.
Então eu não sei, porque é mais limpo na língua. Não sei não. Se fosse... Bom, entendeu? Entendi. Então as duas coisas. Agora cuidado. Existe uma frase, e se não me engano é de São Francisco, eu posso até procurar, que diz assim: que existe vaidade até em andar descalço. Existe vaidade em até andar descalço. Se não é ipsis literis, mas eu lembro que eu li no livro de São Francisco. Pode ser uma palavra um pouco mais, um pouco menos. Mas o que eu quero dizer, às vezes tem gente que vem e faz uma cena tão grande para comungar, E acaba não, né? que acaba sendo uma vaidade em andar descalço. Que Deus abençoe, Ana Cláudia, espero ter ajudado. Desculpa, gente, eu gosto o meu jeito de evangelizar, o meu jeito de catequizar é assim. É assim. E não sinto estar fazendo nada de errado, porque é o que a igreja... Quero crer que a igreja pensa. Se alguém não concorda, que um bispo possa me corrigir. Pois bem, tem algumas perguntas aqui. Para receber a comunhão é obrigatório fazer a primeira Eucaristia? É de Maranguape. Sim, filha. Eliette, é preciso fazer a primeira Eucaristia. E fazer a primeira Eucaristia significa fazer uma preparação. Significa ir numa catequese. E não vejo isso como uma forma odiosa. É ter consciência daquilo que se está recebendo. Esse é o princípio. Estar preparado. É aquele princípio da vigilância, da esposa à espera da noiva à espera do esposo. É a catequese que vai formando consciência, vai direcionando os sentimentos. É nesse sentido. Então é preciso. Depois, por que é preciso fazer uma hora de jejum antes da Sagrada Comunhão? Edmilson, de Campo do Tenente. Bom, filho, se você tem essa consciência, louvado seja Deus. Querido povo de Deus, tem perguntas e muitas que vieram. Mas eu gostaria de terminar. A Eucaristia é remédio. E como remédio, ela muito nos ajuda. Prepare a Eucaristia com muito amor. Escuta o que o Padre está dizendo, com muito amor. É importante observar a Sagrada Liturgia? Sem dúvida. A liturgia é de grande importância. Mas, cuidado. Não façamos da nossa liturgia um farisaísmo. Não façamos da nossa liturgia um momento onde acabamos nos autocondenando. A liturgia não é uma sequência de pode e não pode. É uma sequência de encontro, de satisfação em Deus, de encontro com Jesus Cristo. É um momento de irmãos. É um momento onde Jesus se faz presença real. Portanto, reze comigo. Senhor, aumentai em mim o desejo da tua presença real na Eucaristia. Jesus, aumentai em mim o desejo real da Eucaristia. Como fruto da Eucaristia, dai-me maior união contigo, Jesus. Como fruto da Eucaristia, apartai-me do pecado. Jesus Eucarístico, como fruto desta união contigo, fazei-me mais igreja. Jesus, como fruto desta comunhão, levai-me a um compromisso maior com os pobres. Jesus, como fruto da Eucaristia, dai-me, portanto, a unidade dos cristãos. Jesus, eu vos amo. Jesus, eu vos adoro. Jesus, eu vos quero. Querido povo de Deus, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Eis o pão que os anjos comem,
transformado em pão do homem, só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado por Abraão imolado, no cordeiro os pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Amém. Evangelizar é preciso.